E diz a palavra do Senhor, o tema: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Amém? Amém. Tema forte, tema poderoso. Queremos a tua vitória pelo poder desta palavra nessa noite, em nome de Jesus. E diz o versículo 48: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e o feriu a testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até a porta de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim e Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele em sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo? Abner, de quem é filho esse mancebo, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe na presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, mancebo? E disse-lhe Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos nessa noite com uma palavra extremamente conhecida. Quem é que nunca ouviu falar de uma batalha, a batalha de Davi contra o gigante Golias? Quem é que nunca ouviu falar a batalha do grande contra o pequeno? Quem nunca ouviu falar da batalha do forte contra o fraco? Nós estamos diante de uma história extremamente conhecida. Mas nessa noite eu quero tentar discriminar um pouquinho dela para que nós possamos entender. O homem, ele nunca chega no seu propósito, no seu alvo principal, de paraquedas. Ele nunca cai numa postura, numa posição de destaque, sem antes ter tido vida e experiência, graça de Deus. Verdade. A história de Davi, ela não começou diretamente com um confronto com Golias. A história de Davi começou com tudo na vida dele indicando que ele seria um homem derrotado. A Bíblia fala que ele era filho de Jessé, e Jessé teve 8 filhos. Só que dos 8 filhos, 7 filhos foram só com uma esposa. E justamente Davi foi filho de um casamento, foi filho de um relacionamento fora do casamento. Era por isso que os irmãos dele eram todos grandes, fortes, robustos. E a Bíblia fala que Davi era pequenininho, franzinho, miudinho. A diferença física era grande, porque na realidade Jessé tinha tido Davi num relacionamento extraconjugal. A Bíblia não comenta o nome de Davi, o nome da mãe de Davi. A Bíblia comenta o nome do pai de Davi, o nome da mãe não. Então já começou aí uma história ao qual todos entenderiam que ele já seria frustrado, mal visto, e que a condução da vida dele seria uma vida de derrota. Mas a Bíblia fala que Davi era diferente. Davi, no meio de todos da sua família, ele tinha um instinto diferente, os pensamentos diferentes, tinha um coração diferente. E aquilo foi enxergado por Deus. Saul, nessa época, era o homem ungido por Deus como rei de Israel.
Mas Saul, ele começou a sair do querer, da direção, da vontade de Deus. Começou a haver desobediência. Começou a influência carnal de Saul tomar a direção de Deus. Deus mandava fazer tal coisa e ele fazia outra. Meu Deus. Deus mandava nos conflitos, nas batalhas, que eles fossem obedientes, porque daria vitória, e ele agia de forma oposta. Teve um certo conflito, uma certa guerra, uma certa situação, que Deus mandou matar todos os inimigos. Homens, mulheres, crianças, velhos e até todos os animais. Mas Saul, mais uma vez, ganhou a guerra porque Deus deu aquele povo nas mãos. Mas não obedeceu e poupou as ovelhas e os gatos. Porque naquela região eram as ovelhas e os gatos mais preciosos e mais valorosos. Então, mais uma vez, ele falhou, pecou, desobedeceu. E o homem, quando começa a desobedecer, ele não pensa que passa camuflado, que passa a olhos nus. Porque tudo é anotado no memorial de Deus. As nossas ações, os nossos feitos, as nossas falas, boas ou ruins, são conotadas por um anjo na presença de Deus. Está sendo anotado as suas ações na presença de Deus. Para o homem obediente, para o crente fiel, para o rei obediente, para o rei fiel, seria uma base de vitória. Os meus feitos são bons. Lembra de Zedequias? Prepara a tua casa. Isaías foi lá falar para ele: prepara a tua casa, porque morrerás, certamente morrerás. Ele sabia que os feitos dele eram bons. Ele sabia que tinha vida com Deus. Ele sabia que as ações deles eram boas, que ele tinha currículo, ele tinha bagagem espiritual. A Bíblia fala que ele virou o rosto para a parede e lamuriou com o Senhor. Lembra que eu andei com retidão na tua presença? Coisa boa é o homem ter vida com Deus. Mas a Bíblia fala que Saul não tinha esse parâmetro. Ele não tinha essa bagagem. Ele tinha no coração o desejo simplesmente de realizar as suas vontades. E foi quando Deus levantou Samuel, profeta, ungido, aclamado, homem de Deus, e chegou a Saul e falou assim: hoje tu perdeste o teu reino pela tua desobediência. E Deus levantará um, segundo o coração. E Deus manda Jessé, manda Samuel ir à casa de Jessé e falou assim: olha, vai lá, porque lá tem um que eu me agradei. É o menor da casa, é o mais fraco, é o mais franzinho, mas o coração dele é diferente. Aleluia. E a Bíblia fala que o profeta Samuel teve medo de Saul. Mas como irei lá ungir o próximo? Se ele souber, ele vai mandar me matar. Começou a história de medo com o próprio profeta. Eita. Samuel teve medo e Deus deu uma estratégia. Vai lá dizendo que você vai realizar um sacrifício, um holocausto, uma oferta, porque assim não dará problema. E a Bíblia fala quando ele entrou, Samuel entrou na casa de Jessé, ele começou a olhar os filhos de Jessé. E Jessé começou a mostrar, do primogênito para os demais, eram 8. Só que dentro da casa de Jessé, 7 estavam e faltava um. Os 7 mais velhos, os 7 mais fortes, os 7 mais robustos, os 7 mais musculosos, os 7 mais bem apresentáveis. E um só não estava na residência. Mas Jessé fez questão de mostrar, mesmo não tendo dos 8 reunidos. E começou a falar: só, esse daqui é Abinadab. Olha o meu filho, primogênito. Olha que grande, olha que forte, olha a postura de soldado, olha a postura de rei, tem tudo para ser rei. Aquelas palavras do pai elogiando o filho, no mínimo entrou na mente de Samuel, o profeta. E Samuel olhou e falou assim: ei, Deus é esse. Deus falou assim: não. O homem só consegue enxergar por fora. O homem só consegue entender o que ele vê à vista nu. Ele não consegue entender o que é nos sentimentos, ele não consegue entender o que é no caráter, na personalidade. Mas a Bíblia nos ensina que Deus sonda a mente e o coração do homem. Aleluia. E nada passa desapercebido. Verdade. E Deus começou, através de Samuel, desclassificar: não é esse, pai. Jessé manda o próximo, também não é esse. E foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6, foi 7. Porventura, Jessé, acabou seus filhos? Cadê os filhos? Jessé falou assim: não, peraí. Eita Deus. Tem mais um. Mas esse um é trabalhador. O que faz 7 filhos, homem grande, socado dentro de casa, ninguém sabe. Mas tinha um que era trabalhador. É o menorzinho. É o caçula. É a raspa do tacho. Sabe a raspa do tacho? É esse que dá orgulho. Porque ele está lá no campo, cuidando das minhas ovelhas. Eu dei uma ordem para ele cuidar das minhas ovelhas. Cristo deu, quantas vezes Cristo nos dá ordem para a gente fazer as coisas mais simples? Mas às vezes a gente quer
contorcer o joguinho de cintura do brasileiro, né? Quando não, eu vou. Não, quando tiver condições eu faço. Não, eu falei que ia começar a campanha, mas não dá hoje não, amanhã eu começo. Eu falei que ia orar na madrugada, mas não vai dar não. Amanhã eu começo. Meu Deus. Sempre tem um obstáculo, sempre tem um porquê, sempre tem uma luta, sempre tem uma prova, sempre tem algo que bota aí os privilégios e os sentimentos pessoais à frente das necessidades de obediência para com Deus. Só que a Bíblia fala que dos 8 filhos, um obedecia à risca o que o pai falava. Davi. Samuel falou assim, vai lá e busca o pequeno. É o melhor, busca ele. Não, mas ele é pequeno, ele não vai ter. Não, busca ele. Faz o seguinte, enquanto Davi não chegar, ninguém senta à mesa. A refeição não vai ser servida. E aí Jessé viu a importância do profeta querer falar, querer conhecer, querer entender quem era o filho. E foram chamar, imagino eu, Davizinho, pequeno, ruivo. A Bíblia fala que ele era ruivo e com sardas, e ele era bonitinho. A Bíblia fala que ele era de boa aparência. Imagina, pequenininho, franzinho, mas valente. O coração dele era corajoso, não se deixava levar por influências, tinha personalidade, caráter já, caráter de obediência, caráter de cristão, caráter de coragem. Aleluia. Chegou lá, ele estava no campo, cuidando das ovelhas. E o que acontece no campo, nas ovelhas, ninguém prestava atenção, ninguém conhecia, não era de conhecimento de todos, porque os demais estavam dentro de casa, comendo, bebendo, descansando, relaxando. A Bíblia nos ensina que o nosso descanso não é aqui, amém? Mas muitos procuram descanso aqui. Quando Samuel olha Davi, que ele entra na casa, o Senhor fala, esse tem mais coragem que você, Samuel. Você teve medo de vir aqui confrontar o rei Saul. Quem construiu o rei Saul foi eu. Quem construiu o planeta Terra foi eu. Quem construiu as condições do homem sobreviver foi eu. Eu conheço quem pode e quem não pode te causar medo. Eu sou o teu Deus. Aleluia. Samuel entendeu. E a Bíblia nos ensina que ele derramou o óleo de unção sobre Davi. O que aconteceu com Davi? Quando foi derramado o óleo, missionário, quando o homem é ungido, quando o homem é consagrado, quando o homem é escolhido, quando o homem é visto por Deus, a Bíblia fala que quando o óleo desceu na cabeça de Davi, apoderou-se na vida de Davi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus encheu a vida de Davi, apoderou-se, ele dominou a vida de Davi. E coisa boa é o homem ter a presença do Espírito Santo, regendo os passos, regendo os sentimentos, regendo as ações, regendo as falas, regendo as atitudes. Prova que o homem é diferenciado. Aonde ele passa, deixa de passar e falar, ali é diferente. Aleluia. A Bíblia fala que Davi voltou para o pasto. O prazer dele era cuidar das ovelhas. E quando o homem está cheio do Espírito Santo de Deus, ninguém e nada pode barrar. Ele teve histórias no pasto. A Bíblia fala que leões tentaram arrebatar, matar, comer as ovelhas dele. Mas as ovelhas eram dele? As ovelhas eram do Pai. E quando te implicam de uma obrigação, parece que a responsabilidade é maior, não é assim? Por exemplo, a Jo, ela trabalha no lar, não é assim, Jo? Se quebrar na tua casa um ferro de passar, é teu. Você fala, pô, vou ter que comprar um novo. Não te causa tanta preocupação. Mas se quebrar um ferro de passar pelas tuas mãos da tua patroa, as pernas não balançam mais. Fala, meu Deus, além de comprar, eu vou ficar chateada comigo, eu vou ter que dar satisfação do meu erro. A nossa responsabilidade não é dobrada? Com Davi era a mesma coisa. Eu tenho que cuidar das ovelhas, porque as ovelhas não são minhas. Foram me dada uma incumbência. E essa incumbência dada, eu tenho que honrar, porque quem me mandou cuidar foi o meu pai. Ele honrava Jessé como pai. A Bíblia fala que ele honrava com obediência. Com obediência. Perdão. Amém? Ele honrava com obediência. Neste meio tempo, Deus formou uma estratégia para que Davi fosse conhecido pelo rei. Deus formou uma estratégia porque Deus é especialista em formular estratégias
para que você seja conhecido, para que você seja reconhecido, para que você seja visto. Não importa às vezes as situações. Às vezes estamos no anonimato, às vezes somos um Zé Ninguém à vista da sociedade, da população. Mas Deus faz uma situação, Gil. Deus formula uma estrutura. Deus faz porque pode, Deus faz porque quer, Deus faz porque ninguém impede, Deus faz porque é Deus. Deus formou uma estrutura. E por ele já ter sido rejeitado pela desobediência perante Deus, lembra do texto? O próprio Deus falando com Samuel: Samuel, por que tu defende ainda Saul, o homem que eu já rejeitei no meu coração? Porque na realidade o desejo de Samuel era que Saul continuasse sendo rei. Mas ele teve que obedecer, porque coisa boa é obedecer a Deus. E ele já tinha declarado que Saul tinha sido rejeitado, tinha perdido o reino. E quando o homem é rejeitado por Deus, pode ter certeza de uma coisa: só existe dois caminhos. Ou o homem serve, conhece, entende, vive perante Deus, ou se o homem se desvia, perde a crença, desvia o caminho, não quer saber da tua conduta mais, que aprove o nome, a palavra, a presença de Deus na vida, automaticamente Satanás domina. Não existe outro caminho, só são dois: ou o céu ou o inferno. Se você está na presença de Deus, pode ter certeza que você é guardado, é ungido, é consagrado, e você é um instrumento. Mas se você sai da presença de Deus, pode ter certeza que demônios vão te atormentar, vão lutar contra você, vão fazer para ti tudo, para que você seja uma pessoa derrotista e a condução da tua alma seja breve, o mais rápido possível para o inferno. Porque ele sabe que você é escolhido. A Bíblia fala que Saul começou a ser atormentado, o rei de Israel, ungido por Deus, e depois recusado por Deus. Deus recusou ele como rei, Deus recusou como filho. A desobediência foi tal que Deus recusou, não mais queria ele. Tirou a presença do Espírito Santo da vida de Saul. E quando sai a presença do Espírito Santo, demônios apoderaram da vida do rei de Israel. E a Bíblia fala que a única coisa que acalmava Saul era um toque de músicos. Você acha que o rei de Israel, Saul, com todo o teu poderio, não teria grandes músicos ao seu favor? Ele não poderia ter chamado músicos aclamados, músicos de nome? Ele não poderia ter contratado grandes pessoas para tocar para ele, para acalmar ele, para dar paz para ele? Mas ninguém substituía, ninguém completava. Todos que iam tocar, todos que tentavam eram recusados. E ele, por estar endemoniado, ele expulsava, ele mandava prender, ele espancava. E todos já tinham receio e medo de ir lá ter com Saul. O nosso rei está perturbado, o nosso rei está atormentado, o nosso rei está sendo possuído. A vida, o interior, os sentimentos do rei Saul já estava aflorado, ele já estava derrotado. Meu Deus. Mas de repente um olhou para ele e falou assim: rei, olha, eu conheço um. Ele é filho de Jessé, o belemita. O nome dele é Davi. Ele é pequenininho, de boa aparência, formoso, educado. Mas acima de tudo, ele toca instrumentos e tem a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Quando eu falo que ele tinha a presença de Deus, Saul lembrou que a presença de Deus era tudo sobre a vida do homem. Deus Então, poderoso. manda chamar Davi, manda chamar o mancebo, manda chamar o jovem, manda chamar o adolescente, manda chamá-lo. O pai já poderia ter ficado com cisma, Jessé. Ué, será que ele ficou sabendo? Será que o profeta Samuel falou para ele? Será que ele sabe que Deus já ungiu Davizinho, o meu único, o meu filho, o meu caçula, como rei de Israel? Será que ele está chamando lá para uma armadilha para matá-lo? O pai, por ser pai, poderia ter ficado com medo, mas confiou na presença de Deus, na unção de Deus, na presença do Espírito Santo sobre a vida de Davi. E Davi entrou na presença do rei. E a Bíblia fala que Davi, ungido, consagrado, cheio do Espírito Santo, tocava harpas. E o toque das harpas acalmava, o toque das harpas expulsava os demônios, trazia a paz que Saul precisava. Aleluia. E Saul sentiu tanta graça naquilo que elegeu ele a cuidador dos instrumentos de guerra, lá no palácio.
Então Davi deixou de ser só um pastor de ovelhas. Davi deixou de ser só um cuidador. Davi passou a ser um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas, e passou a ser também um cantor que cantava diretamente para o rei de Israel e também um cuidador das suas armas. Então Davi já tinha liberdade de acesso ao palácio. Deus começou a mostrar quem era Davi. Aleluia. Numa certa ocasião houve uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E o povo de Israel, sempre acostumado em ter a guerra, sempre acostumado em vencer a guerra, sempre acostumado nas vitórias, porque o povo de Israel sempre foi guiado como um forte pela presença do Espírito de Deus. Só que nessa ocasião, nessa primeira guerra sem a presença de Deus, nessa primeira guerra sem o rei ter a presença de Deus, por ter sido negado pelo próprio Deus, a situação complicou. O medo dominou, porque o homem, quando ele é liderado por um líder, e esse líder é cheio da presença de Deus, você pode ter certeza que os que são liderados também são cheios da presença de Deus. Aleluia. Se no ministério, se numa igreja, tem um pastor presidente, tem um pastor local, tem um homem cheio da presença de Deus, que rege um rebanho, que está na frente do rebanho, mas ele tem vida de santidade, ele tem vida na verdade, ele tem vida de palavra, ele tem vida de conduta, ele tem vida de retidão, ele tem vida na presença de Deus, todo o rebanho, todas as ovelhas, todo o povo no ministério também vai ter o espelho de um homem de Deus e vai se tornar uma pessoa de Deus. Porque a presença de Deus contamina, irmãos. É verdade, meu Deus. Só que Saul tinha perdido, tinha sido reprovado, negado. Já tinha sido rejeitado pelo próprio Deus. E foi a primeira batalha que eles foram enfrentar. O povo de Israel foi enfrentar na liderança de um rei que não mais tinha a presença de Deus, que já tinha sido rejeitado pelo próprio Deus. Então daí já se dominou o medo. A Bíblia fala que eles foram lá no Vale de Socorro. Do lado do monte, os filisteus. E do outro lado do monte, o povo de Israel. E de repente surgiu um, irmãos. E quando surgiu um, meu querido, não surgiu um homem qualquer. A Bíblia fala que surgiu um guerreiro. E esse guerreiro, ele impôs uma situação. Mas quando o povo de Israel viu o tamanho desse guerreiro, você sabe que eu fiquei curioso sobre a estatura de Golias? Eu fui pesquisar. Eu sou curioso, eu vou lá no Google, vou pesquisar. Golias, ele tinha em torno de 6 côvados e um palmo. Eu fui pesquisar aquilo. Gente, ele tinha em torno de quase 3 metros de altura. E ele era um homem de guerra. Era um homem de batalha. Ele foi treinado na arte da guerra. A Bíblia fala que a couraça dele, Jô, a couraça dele pesava 60 quilos. Só a couraça desse homem. Aí foi enfrentar Davi. Eita Deus. Pequenininho. Aquele homem, quando desceu ao vale, tinha atrás dele uma fileira de soldados filisteus. E no outro lado do vale, tinha uma fileira de soldados israelitas. Só que ele tomou a frente e falou: olha, para evitar um confronto de um povo com o outro, de soldados com soldados, e muitos morrerem, eu lanço um desafio. Levante qualquer um dos seus soldados, venha em minha frente. Se eu perder, nós, todos os filisteus, seremos os seus servos e escravos a partir de agora. E o seu Deus será o nosso Deus. Mas se eu derrotar o seu melhor soldado, vocês serão os nossos escravos. E os nossos deuses serão os seus deuses. E aquilo foi justo. Mas quando viram o tamanho do homem, quando viram o tamanho do escudo, quando viram o tamanho da espada, quando viram um homem de quase 3 metros, quando viram um homem que só o colete dele pesava quase 60 quilos, olhou aquele homem daquele tamanho, com aqueles músculos, com aquele formato de guerra, ele atemorizou. O papel do diabo muitas vezes é causar medo, né? Você pode observar que o papel do diabo muitas vezes é causar pânico, pavor na vida daquele que não tem a presença de Deus. Lembra-se que a Bíblia fala que ele já tinha sido reprovado, já tinha sido rejeitado. O rei tinha sido rejeitado pelo próprio Deus. Então aquele povo, liderado por Saul, já não tinha certeza da presença de Deus na guerra. Então aquele povo já estava abalado. E quando viu o desafio de um homem de quase 3 metros de altura, 2,86 metros para ser preciso, a Bíblia fala que ele causou pânico, medo, pavor.
E ele começou a humilhar, ele começou a afrontar, ele começou a jogar suas piadas. Ei, cadê? Meu Deus. Amanhecia o dia, ele descia para o vale e começava a gritar: cadê, povo? Tem homem aí, tem soldado aí, tem valente aí. Ele começou a afrontar o povo de Israel. Cadê o teu Deus? Cadê? Quantas vezes a gente está na prova e o inimigo quer te apavorar, quer te afrontar? A primeira coisa que ele faz: cadê o seu Deus? A enfermidade bateu. Cadê o seu Deus? O médico falou o diagnóstico. Cadê o seu Deus? A necessidade financeira está batendo na porta. Cadê o seu Deus? Os filhos estão nas drogas. Cadê o seu Deus? A esposa está te traindo. Cadê o seu Deus? As filhas estão nos bailes funks. Cadê o seu Deus? Os vícios, o álcool, a droga, a sexualidade, a pornografia, tudo já estava entrando na mente daqueles que quando perde a presença de Deus, atemorizam. Quando o homem perde a presença de Deus, ele se atemoriza e o diabo começa a apontar: cadê o seu Deus? A Bíblia fala que por 40 dias, 40 dias, só que no amanhecer do 40º dia, por 40 dias ele afrontou o povo. 39 dias tirando sarro. 39 dias, um homem só desafiou um povo que foi resgatado com um braço forte lá do Egito. Desafiou um povo que era acostumado a vencer as batalhas. Desafiou um povo que Deus sustentou por 40 anos no deserto. Desafiou um povo que fez todos os soldados do Egito morrerem no Mar Vermelho. Desafiou um povo que a água gerou na terra, gerou na rocha. Desafiou um povo que Deus mandava provisões. Desafiou um povo que Deus fez milagres. Desafiou um povo escolhido, acostumado com a vitória. E aquele povo, por perder a presença de Deus, balançou. O medo dominou. O medo dominou, as pernas tremeram. E agora, o que será de nós? E aí Saul olhava para aquele monte de soldados e imagina: se os meus soldados estão com medo, imagina o povo de Israel que está lá aguardando uma resposta. Imagina os cidadãos, as mulheres, os velhos, as crianças. Imagina o povo que está na cidade apavorado, esperando uma resposta, apavorado, esperando uma situação, esperando aí uma coisa positiva. Eu sou rei, vou ter que dar satisfação. Eu vou ter que ir lá na cidade, olhar no olho e falar: olha, tem quase 40 dias que o cara está lá, humilhando, Meu Deus. afrontando. E não temos um só homem corajoso, um só soldado que se destaque, uma só pessoa que levante até ele como rei. Treinado, capacitado. Porque o rei, para ser eleito, ele tinha que ter postura de soldado. Geralmente os reis, para serem eleitos, vinham dos grandes filhos de soldados, ou os grandes soldados, os grandes líderes, os grandes capitães. Então era uma vergonha drástica, dramática. Eles estavam vivendo aqueles 40 dias, os piores 40 dias da vida deles. Eles não tinham solução, parece que fechou as portas. E de repente, é sempre de repente, né? Eita, de repente Jesus faz as coisas acontecer. A Bíblia fala que Jessé, querendo saber notícia dos seus filhos, porque dos 8 filhos, os 3 mais velhos foram à batalha junto de Saul. Os 3 mais velhos. Os outros 5 ficaram em casa. 4 ficaram em casa e Davizinho continuava no rebanho. E a Bíblia Cada fala que o pai chamou Davi: Davi, vem cá. Podia ter chamado os mais velhos que Davi, né? Mas decidiu chamar? Davi. Por que não chamou os mais velhos que estavam em casa? Decidiu chamar o mais novo. Deus quer, entenda isso. Deus quer trato com homem e com mulher que estejam trabalhando. Aleluia. Deus não quer trato com homem e com mulher que não tenha compromisso. Deus quer trato com homem e com mulher que tenham foco, determinação. Eu tenho uma finalidade. Aleluia. Davi tinha uma finalidade. E a Bíblia fala que o pai dele chamou: vai lá, Davi. Leva aqui esse pão, leva esse queijo, leva esse leite, leva essas coisas. Leva lá na batalha. Encontre os seus irmãos, leve os recursos, leve os alimentos e traga para mim notícia de como que está o andamento da batalha, da guerra, da luta. Davi obedeceu. Davi, antes de sair, levou o seu alforje. Aquela bolsinha do lado. Antes de sair, ele levou o seu estilingue. A Bíblia fala que é o seu
a sua atiradeira, a sua funda. É. E ele foi, porque ele era obediente. Ele já tinha tido experiência com ursos e com leões, porque eram no plural, ursos e leões. Mas ninguém sabia da história. Deus às vezes prova você no culto, prova ou não prova? Quantas vezes a gente passa situações que só nós sabemos? E quando chega lá, ele de longe ouve os afrontos, porque foi logo de manhã. Era no 40º dia, 40 dias daquele homem humilhando e afrontando. E quando ele chega, ele se revolta. Peraí! Cadê os homens de Israel? Cadê o povo de Deus? Cadê os soldados do exército de Deus? Quem é esse incircunciso que está desafiando, desacatando, ofendendo o povo de Deus? A Bíblia fala que Davi se revoltou. Mas o irmão mais velho, Abinadab, repreendeu. Quieto. Não era nem para você estar aqui. Eita Deus. Não era nem para você estar no meio da batalha. Não era para você ter descido no vale. Não era para você estar junto com os soldados. Olha aí. Você já reparou que quando os maiores, os graduados, quando as pessoas que já estão mais tempo na igreja, quando as pessoas que têm cargo na igreja, quando as pessoas que são líderes na igreja, vem uma ação de fé para que o nome do Senhor seja engrandecido na vida do pequeno, eles querem barrar? O que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. Meu Deus. Quem te deu uma autoridade para estar aqui? Quem que mandou você falar no nome de Jesus? Quem mandou você cantar no nome de Jesus? Quem mandou você orar por tal pessoa? Quem mandou você pregar a palavra para tal pessoa? Quem mandou a oportunidade para você pegar aqui no microfone e falar? Quem? Eita Sempre Deus. querem te barrar. É. Os maiores, os mais velhos, o que mais tem tempo, o que mais tem influência, querem barrar os menores. Mas a Bíblia nos ensina que Deus ele age na contramão do que a gente pensa e do que a gente age. A Bíblia nos ensina que Deus ele tem o prazer de humilhar, de abater os exaltados. Naquela hora, Davi olhou para ele e falou assim: mas vem cá, a necessidade não está aqui? Vão deixar o gigante falar assim? Eita Deus. Cadê os soldados? Aí, ó. Se vocês não vão, eu vou. Aleluia. E quando um se destacou e falou no meio de todos aqueles soldados, porque eu imagino, missionária, aquele monte de soldados ouvindo de longe a afronta de um homem só, no canto assim, falando assim no pé da orelha: rapaz, o cabo é grande, não dá não. Mas o cara tem que se levantar um pra ir lá, então vai você. Não vou não, vai você. Não, mas imagina, se aquele cara me der uma bordoada, ele me quebra. Sabe aquela situação de você olhar pra cima assim, ó, e falar assim: rapaz, não dá não. Eu imagino um comentário por 40 dias dos soldados que se intitulavam os mais velhos, os mais fortes, os mais capazes, os mais aptos. Muitas das vezes esses grandes homens que se intitulam os maiores, os mais aptos, os mais capazes, os mais capacitados, os melhores dentro do ministério, quando cai um endemoniado, manda outro, fala expulsar. Você reparou? Já aconteceu essas situações da gente chegar? Já. Quando há uma manifestação de poder muito intensa, ele é o primeiro a levantar a mão e querer mostrar que está cheio de Deus. Mas quando cai um endemoniado, ele manda outro, vai lá, expulsa lá, no nome de Jesus. Dá uns passos para trás e fala: a situação aí está brava, vai lá. Quando há um confronto, uma guerra, uma batalha constante, o que ele faz? Ele quer eleger outro, não vai lá. Eita, meu Mostra pai. que Deus na sua vida, eu sou seu líder, vai lá. É assim mesmo. Eu imagino que aqueles soldados estavam todos ali, apavorados, e os insultos ofendiam, magoavam, denegriam, mas não tinha coragem. Eu imagino Deus olhando do céu, missionário. Povo, livrei, escolhi, capacitei, dei tanta bênção, tanta guerra, tanta vitória. Quantas vezes houve confronto, guerra, espada, escudo, quantas lutas, quantas dificuldades, eu sempre dei vitória. E agora? Só vejo medo. Eita Deus. O medo começou com o profeta Samuel, quando teve medo de ir lá ungir. O medo passou para o líder, para o rei, porque perdeu a presença, foi negado por Deus. A falta da presença do Espírito Santo gerou medo em todo o exército.
E se todo o exército levasse aquela mensagem depois dos 40 dias para o povo de Israel, dizendo que eles tinham perdido a batalha e que agora todo o povo era escravo e tinha que adorar a entidade e os deuses dos filisteus, como é que seria? A mente deles estava um nó, trabalhando de uma forma opressora. Mas de repente levanta a mão e fala, eu vou contra ele. Deus poderoso. Gerou esperança, mas quem é esse? Mas ele é uma criança. Quem é ele? É novinho demais. Quem é ele? Ele é pequeno. Ele não é guerreiro. Ele não tem capacidade. Mas por só um ter se levantado, levaram a presença de Saul. Saul, olha aqui, ó. O único que teve coragem de falar que vai enfrentar lá o gigante Golias. Aleluia. Saul olhou e falou assim, mas quem é você? Eita Deus. Saul devia ter reconhecido Davi que cantava para ele. Devia ou não devia? Deveria. Porque a Bíblia fala antes que ele já estava louvando e tocando com sua harpa e demônios da vida de Saul estavam saindo e ele estava ganhando paz. Não era assim? E por que ele não reconheceu? Porque às vezes quando você está apavorado, com medo, você esquece da vitória. Meu Deus. Quando você está apavorado, que as pernas estão balançando, que não tem mais fé, que balançou, que você já bambou. Lembra da água afundada na areia, que já está desmoronando, que a queda é grande? Quando você está nessa situação, você esquece do poderio, do tamanho do teu Deus. Você esquece do tamanho da força do seu Deus. Você esquece do tamanho da grandiosidade do seu Deus. Ele esqueceu do pequeno Davizinho. E ele falou assim, mas não, você é muito novo. Ele, olha, vou falar uma coisa para você, eu sou pequeno. Eu vou falar uma coisa para você, eu sou novo. Mas eu vou falar uma coisa para você também. Eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Aleluia. Eu vou falar outra coisa para você. Eu sou pequeno, tenho a presença de Deus, mas também tenho experiência de batalha. Como você tem experiência de batalha? Você só é uma criança. Eu sou uma criança, mas enfrentei no campo que vocês não viram. Eu enfrentei Aleluia, glória a Deus. E a luta no campo que os meus irmãos não te comentaram. O meu pai não te falou, ninguém me afamou, ninguém relatou a minha braveza, mas Deus dos céus me deu graça. Aleluia. O Espírito do Senhor estava sobre minha vida, porque leões tentaram matar as ovelhas de meu pai, e eu matei os leões com as minhas próprias mãos. Ursos tentaram matar as ovelhas de meu pai, e eu matei os ursos com as minhas próprias mãos. Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu tentei entender o que era isso. E quando a gente fica sem entender, quando fala assim urso e leão, não passa muito para a cabeça. Mas o leão é o rei da selva. Um ataque de um leão é fulminante. Quando ele ataca, ele não perde a presa. Quando ele ataca, ele chega. Geralmente, um leão, ele persegue. Mas a Bíblia fala que o leão levou a ovelha na boca e foi Davizinho que correu atrás do leão. Olha a diferença. Em vez de o leão perseguir, ele estava sendo perseguido. A Bíblia fala que houve um confronto, mas Davi matou o leão. Um urso, para você entender do que é um urso, eu fui pesquisar um urso. Uma mordida de um urso, ela tem um peso de mais ou menos 1.200 PSI. Aí eu falei, mas 1.200 PSI, como é que eu vou explicar isso na igreja? E aí eu fui pesquisar o que era 1.200 PSI. É como uma força do maxilar, da bocada, da mordida, ela tivesse o poder de explodir, de estourar uma bola de boliche. Meu Deus. Sabe aquela frigideira de ferro antiga, dura, complicada, que você der na cabeça onde você desmaia? Uma mocada, uma mordida de um urso numa frigideira daquela destroça, destrói uma só mordida. Uma frigideira enorme de aço. Então a gente entende que não era um animal qualquer. Que na realidade o impacto da luta de um leão ou o impacto da luta de um urso era muito mais atemorizante do que enfrentar um só homem de guerra. Saul sentiu virtude na boca de Davizinho. Saul sentiu a presença de Deus. Saul olhou para si, esse menino é diferente. Ele pode ser pequeno, mas eu senti o que eu tinha e perdi. Eita Deus. Eu senti a presença de um Deus que fazia na minha vida e hoje não faz. Eu perdi a essência, mas esse rapaz tem a essência da presença de Deus. Aleluia. E liberou, faz o seguinte, vá com Deus. E enfrente esse gigante. Mas antes, revista-se com a minha armadura. Você reparou, João, que o que é dos outros não cabe em você? Se Deus te chamou para ser intercessora, não queira ser pregadora, porque é difícil, né?
Se Deus te chamou para louvar, não queira dirigir, porque o propósito dele é louvar. Se Deus te chamou para pregar a palavra no meio da esquina, no tráfico dos ladrões, não queira pregar só na escola dominical, porque o teu acesso é lá, na batalha, na rua. É verdade. Não é assim que funcionam as coisas? É. A Bíblia fala que cada um tem um chamado, um propósito. A armadura de Saul não coube em Davizinho. Davi era pequenininho. E ele tentou usar e não deu certo. Porque sabia, rei? Isso, além de não me ajudar, vai me atrapalhar. Porque tem coisas dos outros, irmão, que você olha e se acha bonito. Nossa, fala em línguas estranhas, que maravilhoso. Eu quero falar em línguas estranhas assim. Olha, profetiza, que maravilha. Eu quero profetizar assim. Olha, prega com uma eloquência. Meu Deus, eu quero falar dessa forma bonita. Eu quero pregar assim. Mas o que é chamado para os outros não é chamado para você. Verdade. A tua chamada é sempre independente na presença de Deus. Deus tem uma particularidade independente com a vida de cada um. É. Amém? E ele foi tentar vestir a couraça, a armadura, o revestimento do rei. Falou assim, isso daqui vai me atrapalhar. Faz o seguinte, deixa eu e Deus. E a Bíblia fala que quando ele desceu ao vale e olhou na cara do gigante, o gigante riu. Ele falou assim, porventura eu sou um cão, para que você venha com um pedaço de pau me afugentar? Eita Deus. A Bíblia fala que o gigante ia à frente. E na frente do gigante ia um soldado só para levar o escudo do gigante. De tão grande, de tão pesado, tão complicado que era. E o gigante estava com espada, ele estava com lança, ele estava com escudo. Espada na bainha, lança na mão e o soldado levando o escudo do gigante na frente. Meu Deus. Davizinho olha para o gigante e fala assim, olha, você pode vir a mim. Com espada, com lança, com escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E Deus me dará hoje a sua cabeça em minhas mãos. Eita. Irmãos, não importa o tamanho da prova, da luta, da dificuldade. Qual que está sendo o gigante? A dificuldade no trabalho é o gigante? Qual que está sendo o gigante? A dificuldade dos filhos? Qual que está sendo o gigante? O diagnóstico do médico? Qual que está sendo o gigante? A falta de recursos para pagamento das contas? A gente entende que às vezes o gigante pode se mostrar grande e poderoso. Mas eu quero que nessa noite você entenda que quem vai à sua frente nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Eu creio, Jesus. A Bíblia fala que o Senhor dos Exércitos, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. Aleluia. E ele toma essa luta, essa batalha, essa prova, essa dificuldade nas tuas mãos em favor a cada um de nós essa noite, porque Amém, ele sabe o Jesus, quanto eu nós creio. esforçamos para andar em obediência. Verdade. E geralmente, Jô, quando Deus prova, ele se cala. Quando ele prova, ele se cala. Porque você pode notar uma coisa, quando um professor está na sala de aula explicando o mês inteiro, mas quando ele vai dar uma prova, ele cala a boca, ele só fica observando os que estão fazendo a prova. Ele só quer ver a ação, ele só quer saber o que aprendeu, ele só quer saber as atitudes. Verdade, Deus, é dessa forma. O gigante se mostrou muito forte, muito grande, muito poderoso. Mas Davizinho, cheio da unção, cheio da presença. Irmãos, seja cheio da presença de Deus. Aleluia. Procure ter vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deus Procure ter vida com amizade com o Espírito Santo de Deus. Procure ter o Espírito Santo de Deus como teu íntimo confessor. Procure ter o Espírito Santo de Deus Aleluia. como teu refúgio. Procure ter o Espírito Santo de Deus como teu socorro. Procure ter o Espírito Santo de Deus como teu amigo, como teu parceiro. Davizinho tinha a presença do Espírito Santo de Deus de uma forma muito íntima, muito poderosa. E quando ele falou que ele ia contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos, ele tinha certeza naquilo. Aleluia. Ele sabia que a vitória era certa. Ele sabia que Verdade. Deus daria a cabeça do gigante nas suas mãos. Como pastor crendo? Não tinha nenhum indício para aquilo, porque todo mundo postava contra. Todo mundo olhava e falava, esse rapaz vai ser massacrado. Golias, quando passar a espada, vai cortar ele no meio. Se o Golias der um soco nele, vai matar ele num soco. Todo mundo olhava o oposto. Meu Deus. Mas o olhar de Davi era um olhar convertido, era um olhar de visão espiritual, era um olhar na direção do Espírito de Deus.
A prova, a luta, a dificuldade está grande, mas clame por quem pode, peça para quem faz. Deus nunca vai te decepcionar, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te deixar só. Verdade, Não meu importa Deus. também da luta, da prova, da dificuldade. É dessa forma. Se o teu gigante, se o teu Golias, se a tua dificuldade hoje te amedronta, lembra-se da presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Maior e Deus. melhor do que qualquer outro homem sobre a face da terra para te Verdade, meu apoiar. Pai. Porque o que Deus faz, Ele faz com perfeição. E a Bíblia fala que Deus foi com Davizinho naquela batalha, naquela luta. Aleluia. Ele pegou uma pedrinha do seu alforje. Eita Deus. Ele colocou lá naquela funda. Eu imagino um gigante rindo. Ó, rapaz, vai ficar tirando pedrinha em mim? Eu vou te pegar. A Bíblia fala que ele apressou-se. Ele não esperou o ataque. Ele correu ao confronto. Eu imagino que o gigante Golias olhou para ele e disse: ele vai se amedrontar, eu vou ter que ficar correndo atrás dele. Pelo contrário, a coragem da presença de Deus estava na vida de Davi. Aleluia. Se hoje existe alguma dúvida que lhe causa medo, em nome de Jesus, caia por terra, porque Deus deu um espírito de coragem, de ousadia para os seus. Recebe da presença do Senhor a ousadia de fé que você precisa para confrontar todos os gigantes da sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia fala que ele se apressou, ele foi à frente, e rodando a sua funda, ele cravou uma pedrada na testa. Geralmente quando você recebe um impacto no rosto, a tendência do impacto no rosto, Deus age de uma forma estranha, né? Age de uma forma na contramão, age de uma forma que ninguém consegue explicar. É como o bebê enrolado no cobertor, jogado na água e não afundar. Eita Deus age de Deus. uma forma que a gente não entende. É. Porque o impacto de uma pedrada, de uma pancada na cabeça, no rosto, a tendência é que o corpo vá para trás. Mas o que Deus fez? A pedra encravou João no meio da testa. Eu imagino que aquela pedrada, ela pegou bem na estrutura óssea da face e deve ter quebrado a estrutura óssea, deve ter encravado, perfurou a cabeça, o crânio dele. A estrutura da óssea da face, ela afundou, a pedra encravou. E em vez de ele cair para trás, a Bíblia fala que ele caiu com o rosto em terra. Só pelos 40 dias de afronta. Eita Porque o que Deus faz é assim. É mostrar toda a arrogância, toda a ignorância, todo o poderio do diabo que saiu pela boca para confrontar. A boca dele teve que cair com o rosto em terra, com a cara na terra, para ele saber reconhecer que Deus é Deus. Para que todos os soldados filisteus olhassem e entendessem o poderio e a magnificência do Deus de Israel. Aleluia. Que é o teu Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que vai fazer todos aqueles que te afrontaram, todos os inimigos que lutaram contra ti, e ter com a cara no chão, com a boca em pó, para reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, a tua Aleluia. intimidade com Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, Para que Jesus, entenda eu creio. que todos que frustraram e falaram, e não acreditaram e amaldiçoaram, possam entender que Deus sobre a sua vida não se vingou das maldições. Pelo contrário, Deus mostrou o poder e a vitória na sua vida para que eles se calassem e entendessem que Deus é Deus sobre a sua história, sobre a sua família, sobre o seu lar, Aleluia. sobre a sua profissão, sobre as suas finanças, sobre o seu financeiro, sobre tudo na tua Obrigada, história, porque Jesus. Deus, Ele cuida dos seus. É verdade. Quantas pessoas estão afrontando o Evangelho hoje? Quantas pessoas? Acho que em Salmos, eu me lembrei agora de uma passagem, Salmos 139. Salmos 139 fala o resultado das pessoas que afrontam e desafiam a Deus. Meu Deus. Sabe as pessoas que afrontam e desafiam a Deus? E acham que a insensatez das palavras delas não vão ter nenhum tipo de pagamento? E como é que a gente sabe quem afronta Deus? Quem afronta você? Porque você é a representação de Deus sobre a face da terra. Aleluia. Que afronta a tua fé, porque a tua fé é a representação de Deus sobre a face da terra. Que afrontam a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, porque a presença do Espírito Santo é a intercessão do homem perante Deus sobre a face da terra. A Glória a Bíblia fala em Deus. Salmo 139, versículo 19, diz assim, ó. Salmo 139, versículo 19 e versículo 20. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falaram maldade contra ti, e os teus inimigos tomarão
tomaram o teu santo nome em vão. Meu Deus. Afrontaram quem? O próprio Deus. E Deus vai fazer o quê? O próprio Deus vai matar. Esse salmo concretizou na relação de confronto de Davi com Golias. E ele podia ter apavorado, não podia? Ele falou assim, meu Deus, derrubei o cabra, o cara é gigante, se o cara levantar agora ele vai matar. Não, ele só foi uma pedrada, ele vai se levantar. A fé dele não podia tutubiar, a fé dele não podia vacilar, ele não podia ter medo na hora. Quando aquele homem caiu no chão, ele podia falar, agora é hora de eu correr. Podia ou não podia? Mas a Bíblia fala que em vez dele correr amedrontado, ele subiu em cima do gigante. O gigante era tão grande que Davi, com as duas mãos, imagino eu, arrancou a espada da bainha. Porque ele só estava com a lança na mão ainda. E com a própria espada do gigante, amputou a cabeça de Golias. Meu Deus. As ferramentas satânicas forjadas para destruir a sua vida vai ser com essas ferramentas, com as mesmas palavras, com as mesmas maldições, com as mesmas falas que o inimigo estão tentando derrubar e parar o seu ministério, a sua fé, barrar a sua vida com Deus. Vai ser essas mesmas ferramentas que Deus vai usar para mostrar que é Deus na sua vida, para mostrar que Deus é poderoso sobre a sua vida, para mostrar que nada pode impedir quando Deus decide abençoar a sua vida. Amém, Jesus, eu creio. Davizinho arrancou a cabeça de Golias. E quando ele ergueu e clamou o nome, glorificou e exaltou o nome do Senhor, os israelitas louvavam, glorificavam, gritavam e cantavam, se encheram de fé e viu que a presença de Deus estava sobre a vida de Davi, viu que a presença do Espírito Santo estava sobre a vida de Davi, e Davi naquela hora se tornou automaticamente líder daquele exército, e aquele exército se encheu de fé e correu atrás dos filisteus e mataram um a um. Irmão, a sua ação vai mudar a vida de muita gente. Aleluia. Quando Davi ergueu aquela cabeça de Golias na mão, e todos viram que ele tinha a presença do Espírito Santo, quando você se erguer, e todos verem a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai encorajar a vida de muitos. Você vai ser exemplo para a família. Você vai ser exemplo para muitos que estão no hospital. Quando ouvirem o teu testemunho e você começar a orar por muitos na UTI, você vai ver quantas pessoas vão se levantar. Porque aqueles soldados viram a ação de Davi, viram a presença de Deus na vida de Davi, tomaram coragem, se encheram de temor e anunciaram: Deus está sobre a vida de um novo líder do exército. Então, em nome de Jesus, enfrentaram os filisteus e ganharam a batalha. Aleluia. E o engraçado é que Davizinho teve que se apresentar de novo, né? Você vê como é que é as coisas? Davi, ele deixou de ser só um pastor de ovelhas. Porque a Bíblia fala que aquele que vencesse o confronto tinha recompensa. Saul anunciou: aquele que vencer Golias, primeiro, vai ficar rico. Ó, acabou a pobreza, a dificuldade. Segundo, a sua casa não mais passará por nenhum tipo de cobrança de impostos. E terceiro, a minha filha eu vou dar na mão do guerreiro em casamento. O que Davi fez? Ele passou a ser notado. Ele passou a ser conhecido. O nome dele passou a ser reconhecido. Ele passou a ser o quê? Genro de Saul. Ele casou com Mical, a filha de Saul. Lembra de Mical? Lembra da esposa de Davi? Filha de Saul. A Bíblia fala que ele casou com a filha de Saul. A Bíblia fala que Saul deu recompensas em dinheiro e em ouro. Ele se tornou um homem rico, próspero. E a casa do pai nunca mais pagou imposto. Ele se tornou rico, se tornou genro do rei, teve acesso ao palácio, ele se tornou um homem da alta. E a recompensa dele gerou vida sobre a família, porque a família nunca mais teve que pagar impostos. Aleluia. Olha só o que Deus faz através da sua ação de coragem. Verdade. Através da sua ação de coragem, Deus vai mudar a estrutura de tudo na tua casa. Vai mudar a estrutura sentimental, vai mudar a estrutura financeira. Aleluia. Deus vai fazer o acontecer. A porta que está fechada vai se abrir. O que o homem não entende, Deus vai fazer acontecer para que ele entenda. Só para mostrar que ele é Deus. Amém, irmãos? Amém. Então saia daqui essa noite entendendo que com Deus a maioria. Aleluia. Todos os soldados de Israel fraquejaram.
Mas a presença de Deus sobre a vida de Davi mostrou que ele se tornaria vitorioso. Então eu declaro essa noite a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, para que todas as dores, todas as dificuldades, todos os temores, todos os medos, todas as dificuldades caiam por terra hoje e você se torne um com Deus, maioria. Aleluia. Em nome de Jesus.